começando mais um programa Encontro Fraterno, em parceria com o Espaço Espírita, TV ICEB e Tá na Web. E hoje com o prazer de receber Alberto Almeida, que nos falará sobre as relações interpessoais e os novos tempos. Seja muito bem-vindo, Alberto. A alegria é minha de estar aqui. Alberto, por que é tão difícil nos relacionarmos uns com os outros? Porque é difícil se relacionar consigo próprio. A nossa relação com o outro, ela define a medida da minha profundidade na minha relação comigo mesmo. E como o ser humano habitualmente tem muita dificuldade de acessar-se, de autoconhecer-se, de ter um manejo da sua própria estrutura de personalidade, do seu ser, isso se reflete na relação com os outros. Quando a gente vê, por exemplo, um paciente, para pegar um quadro assim bem distante da normalidade, esquizofrênico, que está lá catatônico, ele está ali sem nenhum contato. Um hebefrênico, que é um outro quadro igualmente difícil, o nível de contato é muito precário. O distanciamento do outro revela o quanto ele está desintegrado de si mesmo. Aqueles que nos dizemos normais, não obstante não sejamos doentes psiquiátricos, ainda temos muito de desintegração interior. E por isso, esse movimento de conflito interno, de não habilidade de poder transitar dentro de si mesmo, ele reflui nos contactos interpessoais, nos contactos grupais, na nossa posição diante da sociedade. O relacionamento familiar, ele vai evoluir com o planeta? Como é que vai ser a família dos novos tempos? À medida que o homem consegue dar conta de si próprio, a família, que é a sociedade mínima, primeira, maior, geratriz da sociedade por inteiro, ela haverá de se beneficiar disso. Nós teremos uma família mais densa, capaz de poder estabelecer relações mais profundas. A comunicação de poder expressar as emoções, ela estará em maior nível de profundidade igualmente. O ato de poder ser com o outro na cumplicidade da vitória e também na lamentação das experiências frustrantes, ele acontecerá com maior densidade. Será uma família que, portanto, emocionalmente, demonstrará a sua afeição, seja pela fala, seja pela ação. Será uma família, portanto, que, do ponto de vista interacional, ela respeitará as individualidades sem prejuízo da unidade, como os dedos da minha mão. Cada um tem um tamanho, mas todos estão unidos. Mas cada um é cada um tem a sua especificidade. Uma família do novo tempo, ela terá esse desenho, esse design, esse perfil de poder dar aos seus membros a capacidade de se diferenciar, de ter autonomia e de se emancipar, sem prejuízo do seu sobrenome, ou seja, do pertencimento a um grupo. Porque a família de hoje, ainda em crise difícil, nós não expressamos o nosso sentimento, nós não dizemos das nossas mágoas, nós não revelamos o nosso afeto. A pessoa precisa estar num leito próximo da morte para a gente ir lá dizer que ama, nem tanto pelo outro, é mais pela gente por conta da culpa. Nós temos muita dificuldade de expressar a nossa emoção. Criticamos mais no movimento de censura do que no processo avaliativo para ajudar o outro. Damos poucos feedbacks positivos para o outro e muitas vezes nos isolamos no movimento de fuga dos conflitos familiares, ou então somos tragados por uma família que usurpa na autoridade de pai e mãe, que às vezes são super protetores. A gente se anula e se apaga no circuito familiar, perdendo a própria identidade. Então, veja quanta coisa assim, rapidamente a gente consegue alinhavar aqui, isso tem desdobramentos que fazem parte da família desses dias. Mas a família do novo tempo, que vai se construindo aos poucos, ela vai trazer um formato de muito mais saúde, saúde social, saúde emocional, saúde espiritual. Os nossos relacionamentos geralmente são reencontros? Sim e não. No circuito familiar, é comum reencontrarmos parceiros e parceiras que viajam conosco no processo evolutivo, que já tivemos outras oportunidades de nos encontrarmos e de nos darmos de encontro. E fazemos um reencontro para podermos atualizar algumas coisas que ficaram pendentes. Mas também é comum poderes ter dentro de um lar, aqui e acolá,
um espírito que inicializa um processo de comunicação, de vínculo, um espírito estranho àquela família, em função de necessidades específicas dele e da família. É comum, por exemplo, em casais que experimentam os abortamentos espontâneos e que sofrem com isso, que trazem comprometimentos na área da maternidade e da paternidade, e na dor experimentam o processo da valorização do ato de procriar e de cuidar, receberem espíritos, por exemplo, de ex-suicidas, que em movimentos, como diz André Luiz, de emergência no atendimento às suas demandas, eles renascem e não conseguem viabilizar uma encarnação em função da sua desestruturação energética. Experimentam o aborto ao longo dos 9 meses, ou nascem, vivem alguns dias e falecem. Às vezes aquele espírito não tem nenhum vínculo com aqueles pais, salvo o encontro de possibilidades evolutivas. Um tem necessidade de perder e o outro tem necessidade de ganhar um corpo por um tempo curto, num atendimento de emergência, de UTI, para que ele possa sair de um estado calamitoso a fim de fazer novos investimentos com vistas à sua evolução de uma forma mais organizada. Então, é apenas aquele encontro, não são almas que se conhecem. E a partir dali pode surgir um vínculo forte e pode ressurgir novos encontros em experiências posteriores. Mas é importante dizer que habitualmente dentro do lar nós experimentamos reaver amores e desamores e somos desafiados a incrementar os amores e a fazer um movimento de transposição das relações conflituosas para relações harmoniosas, transformando inimigos do passado em amigos do presente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Nós voltamos aqui com Alberto Almeida e eu gostaria de perguntar para ele. Nós somos espíritos eternos, mas em cada uma de nossas vidas nós assumimos uma personalidade. Como é que isso influencia o que nós somos hoje? O Espiritismo é uma doutrina extraordinária porque não nos vê apenas na superficialidade, como alguém que olhasse o mar e apenas percebesse a ponta do iceberg e ali se detivesse achando que isso é tudo. Nós somos a emergência de uma viagem multimilenária e trazemos um acervo fantástico de conquistas e de encrencas dentro de nós mesmos. Roberto Assagioli, numa vertente psicológica, o criador da psicossíntese, o grande terapeuta italiano, haveria de dizer que nós temos subpersonalidades. O Espiritismo traz isso com mais amplitude, mostrando que essas subpersonalidades, elas emergem não desta vida, mas de outras vidas. Então nós temos vários subegos. Na verdade, nós temos um ser grupal. Nós somos um espírito com múltiplas experiências internas e esses subegos, egos que animamos, que vitalizamos em outras existências, eles comparecem nessa vida, mediante pulsões, na forma de tendências, inclinações, aptidões. E isso muitas vezes gera-nos conflitos ou gera-nos habilidades. Quantos, desde cedo, demonstram a habilidade? Portinari, por exemplo, quando logo se deu conta de que ele tinha uma habilidade para a pintura, ele foi logo caracterizado como um gênio. E era um gênio, ele trouxe a pintura já estruturada dentro de si mesmo. Ele não teve um mestre de quem ele se apropriou, ele era inato. Então, nós trazemos habilidade, mas também trazemos encrencas, culpas, às vezes animosidades gratuitas, às vezes processos fóbicos que se revelam hoje como uma fobia social em função de crimes que nós cometemos e a gente acha que sempre a justiça vai nos pegar e a gente não sabe por que não cometeu crime nenhum. Eu lembro-me de um amigo que foi à delegacia porque foi roubado e quando chegou na delegacia ele ficou com medo de ficar preso. Mas ele tinha sido a vítima
E ele desenvolveu, a partir dali, um processo de pânico e procurou a psicoterapia para ser ajudado. E ele me dizia, mas eu sou a vítima, como é que eu posso me sentir o culpado? Então, só uma visão dessa, que seja capaz de sondar as nossas entranhas anteriores à luz da reencarnação, é suficiente dar conta de explicar a complexidade e a maravilha que é aquilo que nós somos. Muito bom. Na educação dos nossos filhos, nós podemos agravar traumas que eles trazem de outras existências? Sim, se nós tivermos pouca habilidade de manejar os seus conteúdos conflitivos e se não tivermos uma visão mais profunda da emergência desses traumas. Eu lembro-me de uma criança que com 1 ano de idade, por exemplo, ela tinha medo fez aniversário e os pais deram um gatinho de pelúcia, preto de olhos amarelos. E ela reagiu com 1 ano de idade, reagiu e eles quiseram mostrar para ela que aquilo não era nada de mal. E forçaram a barra e ela começou a chorar. Eles forçaram a barra, então eles obrigaram. Ela fez febre. Foi um processo muito traumático. Então, os pais estavam lidando com um trauma de um espírito que tinha 1 ano de idade, querendo mostrar que o gatinho de pelúcia não fazia nada de mal. Essa jovem cresceu, desenvolveu um processo fóbico em relação aos animais, aos gatos, especialmente pelos negros de olhos amarelos, que foi o gatinho que ela recebeu há 1 ano. Mas o trauma vinha de uma outra vida. Ela foi acusada de espionagem e fora sacrificada e entregue a panteras. 3 panteras lhe devoraram o corpo. Então ela trazia um pavor dos felinos. E por associação mental, quando ela via um gato, o psiquismo dela, para lhe proteger, disse distância, como se fosse uma pantera, a despeito de ser um gatinho de pelúcia. Ela, nessa vida, teve vários desmaios, enfrentava os gatos, saía do corpo, saía correndo, com perispírito, e o corpo ficava lá na praia, restaurante. Ela teve 3 desmaios nessa existência, mas ela dizia, nenhuma dessas experiências dessa vida foram tão traumáticas quando eu fiz 1 ano de idade, que regressivamente ela viveu essa experiência, essa foi a mais traumática nessa vida. Então, os pais, muitas vezes, eles incrementam, potencializam traumas se eles não têm a habilidade de poder lidar com os limites que o ser apresenta. Então, é necessário que ofereçamos continência para a criança e não tentemos resolver os processos pela violência. Acho que a violência é sempre uma crueldade que se faz com as crianças e as suas encrencas, os seus conflitos normalmente se agravam. Mas se um pai e uma mãe têm um manejo mais adequado, ele vai então ajudando aquele espírito a se dessensibilizar, então cria possibilidades mais favoráveis para que a criança ressignifique a sua dificuldade interna e possa crescer mais madura. O que nos leva a sempre fazer as mesmas escolhas nos relacionamentos, mesmo que esses nos causem grandes dores? As pessoas, é interessante, muitas vezes a pessoa se casa com determinada pessoa, ela se separa, casa com outra exatamente igual, e assim vai o resto da vida, e culpa os outros, né, por não ser feliz. O que leva a gente a escolher sempre isso, se a gente sabe que está causando dor? A gente tem mania de funcionar como caça e não como caçador. A caça sempre faz o mesmo movimento. O caçador é que tem inteligência, fazer outros caminhos. A caça, ela funciona no automatismo. Muitos de nós funcionamos nesse automatismo, a gente repete as mesmas coisas, faz as mesmas coisas. É um processo de automatismo neurótico. Então, a gente muda de pessoa, mas não muda de padrão. Dá-se mal com uma mulher, dá-se mal com outra mulher, dá-se mal com outra mulher. Na quarta, essa mulher não presta. Aí generaliza, mas aquele tipo de mulher que ele está procurando, são mulheres de um mesmo padrão, porque ele muda de mulher, mas não muda de estrutura relacional. O padrão transacional afetivo continua do mesmo jeito. Não são as mulheres que não prestam, é ele que não presta para fazer escolhas. As escolhas dele são as mesmas, são pobres, ele está regido por um comportamento de caça. Ele apenas repete. Isso é um processo muito comum, não só nas relações afetivas, mas em comportamentos de um modo geral. A pessoa no trânsito, ela repete as mesmas atitudes, sai do carro, briga, xinga, ofende com as mãos, fazendo gestos pornográficos, com a voz. É assim, a gente trata os filhos do mesmo jeito, a gente quer que o filho mude.
E a gente quer que ele mude usando a mesma estratégia. Ora, se eu uso um martelo e eu não consigo abrir uma porta, eu vou buscar uma chave de fenda, buscar um alicate, eu vou buscar um outro instrumento. Mas eu uso o mesmo martelo, eu quero que a porta seja, num dado determinado, a fechadura se transforme num prego. Então, se eu estou usando um recurso e a criança não responde, por que eu repito? Eu tenho que usar uma outra estratégia, ela não está conseguindo ser sensível. Eu não estou conseguindo alcançá-la. O problema não é dela, é meu. Eu preciso mudar de padrão de chegada. Há crianças que, por exemplo, se você é muito incisiva, ela reage. Você tem que ser mais dócil. E há crianças que você tem que ser mais enérgica, e ela responde. Então, você vai ajustando. Portanto, a mudança de padrões, no enriquecimento da forma como a gente vai lidando com a vida, a ampliação da nossa caixa de ferramentas emocionais, psicológicas e espirituais, fazem-nos seres mais ricos, capazes de superar e contornar os obstáculos ou transpô-los, sem colocar o problema no outro, mas sim colocando a solução na gente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Em Mateus capítulo 18, no versículo 7, há uma informação de Jesus a respeito do escândalo. Que ele diz o seguinte: o escândalo é necessário, mas ai de quem o provoque. Vamos analisar essa palavra escândalo. Escândalo vem do grego escândalos, que quer dizer pedra de tropeço. Escorregar, cair, que no latim originou a palavra peccare, pé, de pés mesmo, e cadere é cair, cair por causa dos pés, ou seja, porque tropeçou. Escândalos e pecado. Numa tradução aí. Mas Jesus diz que o escândalo é necessário. E muita gente imagina que o escândalo é desejável. Não. Jesus diz que o escândalo é necessário. Às vezes, determinadas ocorrências são necessárias porque já chegaram num ponto tal que torna-se necessário que elas aconteçam. São inevitáveis. Analisemos a guerra. O que é a guerra? Alguém definiu a guerra como o vômito social. Ou seja, a pessoa come demais e aí há necessidade de se eliminar um pouco. Guerra é isso, é o escândalo pelo acúmulo, pela ingestão de armas, de ambição, de desejo de espoliação e tudo mais. Então Jesus ensina que o escândalo é necessário em face ainda da nossa inferioridade moral. Mas sendo necessário, ele lamenta ao dizer: ai daquele que o provoque. Dizendo para todos nós que, sendo necessário em face da nossa inferioridade, ainda existe uma situação de ajuste, de acerto, de experiências um tanto ou quanto dolorosas, para que a pessoa se ajuste perante a lei maior, a lei de Deus, diante do escândalo que tenha vindo a provocar. O Evangelho responde. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias
para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a Obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. Nós voltamos aqui e gostaríamos de perguntar para o Alberto. Nós espíritas adoramos a palavra compromisso, mas que soa muito, eu sou obrigada a fazer isso. Como é que você vê isso e como é que a gente trabalha isso com equilíbrio? O Espiritismo é uma doutrina libertadora. A proposição dele é de que você faça escolhas conscientes. Quando eu me sinto obrigado, até a palavra obrigado ela é uma palavra comprometida. Eu gosto mais da palavra agradecido. Porque o obrigado parece que implica numa obrigação. E nós nos sentimos, em relação aos compromissos, obrigados. Se nós somos obrigados, é que a gente não está inteiro, a gente está à metade só. É obrigado porque a gente tem culpa, é obrigado porque tem um obsessor, é obrigado porque tem um dirigente, é obrigado porque a mãe quer, é obrigado porque o presidente da casa nos delegou. E quando a gente se sente obrigado, a gente gasta uma energia imensa. Todas as vezes que nós dizemos, eu tenho que fazer isso, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não estou inteiro fazendo isso. E o meu custo emocional, espiritual, ele é maior. A minha entrega, ela é pequena, ela é parcial. Então, em Espiritismo, nós usamos escolha. Eu opto por fazer isso. Então, o compromisso passa a ser leve. Eu não estou fazendo isso porque alguém me delegou, eu estou fazendo isso porque alguém me delegou, me pediu, e eu aceitei, eu escolhi aceitar. E quando eu escolhi aceitar, eu estou inteiro. E quando eu estou inteiro, aquela ação ela se torna mais suave, porque eu me coloco naquela ação como um coparticipante verdadeiramente. Eu me integro naquela ação. Então, escolher um compromisso é poder fazer daquele compromisso, hierarquicamente, a minha eleição para estar naquela hora, naquele momento, aplicando passes, fazendo transe mediúnico, fazendo uma conferência, mediando um grupo de estudo sistematizado, limpando o centro. Eu escolhi fazer aquilo. E eu escolhi considerando que eu tenho dificuldades internas, considerando que tenho uma demanda de necessidade no centro, que não tem quem faça, considerando que eu tenho culpa também. Eu considero tudo isso. Mas a decisão, ela funciona como uma escolha. E se ela funciona como uma escolha, tudo vai bem. O compromisso, ele fica mais açucarado, ele fica mais doce, não fica tão amargo como eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir para a reunião mediúnica? Eu tenho. Tem gente, eu vejo isso na psicoterapia, aqueles que não aceitam a encarnação, não gostam de comemorar aniversários, não se sentem bem no corpo, reclamam de tudo e de todos. Eles reencarnaram tendo o quê? Reencarnaram ou porque foram compelidos em função das suas necessidades, não queriam, mas eram compelidos em função da sua demanda de necessidade, ou então aceitaram tacitamente o convite dos amigos espirituais. Eu tenho que reencarnar, então eu vou. Mas não vem inteiro. Depois que se trabalha, a gente percebe uma mudança, a pessoa aceita o seu corpo, comemora o seu aniversário, diminui o nível de resistência ao planeta e passa a usar melhor a sua reencarnação. Então, use a expressão eu escolho, eu opto, que aí o compromisso vai ser muito legal. Como é que a gente vence a dependência emocional dentro das relações interpessoais? Ganhando autonomia, procurando dar conta das nossas próprias limitações. Alimentando, portanto, a nossa criança interna, que muitas vezes foi ultrajada, se encontra ressequida emocionalmente e contamina-nos, o adulto, buscando, através de uma outra pessoa, o suprimento que nós mesmos temos que nos conferir. Não nos apoiando numa namorada, num parceiro, num tio, num líder espiritual ou num filho, para poder sustentar-se emocionalmente. Parece que você não gravita em torno de você mesmo, você gravita em torno de alguém. Então, esse movimento de olhar para si próprio e procurar perceber onde eu preciso crescer em relação a mim mesmo, na relação com os outros,
vai me assegurando um processo de independentização emocional e aos poucos eu vou ganhando mais maturidade, eu sou capaz de estabelecer relações bem plurais, bem ricas, bem amorosas, mas sem tanta dependência e sem tanto apego. Eu me relaciono, mas não aprisiono as pessoas. Elas podem ir e vir e eu estou bem. Eu sinto quando elas vão, mas eu não me deprimo por isso. Eu não vou ter que desencarnar porque o meu amor desencarnou, porque aí eu estou em função do outro. Então, esse movimento é um movimento que nós todos precisamos fazer no novo tempo. Não é egoísmo a proposição, é o olhar-se para si próprio, é o auto-amar-se. Porque a gente, ao invés de auto-amar-se, a gente quer que o outro nos ame e nos sustente. Então a gente fica pendurado no outro, sendo um ônus para o outro também. Porque às vezes o filho, como você citou, ele não vai fazer um curso fora porque a mãe não deixa. Diz, meu filho, se você for, não aguento. Meu filho, não vá não, você está muito bem como está aqui. Olha, aqui tem mercado de trabalho. E segura o filho. E o filho, para não ferir a mãe ou o pai, ele adia um passo que ele deveria dar a bem dele próprio e a bem da contribuição para a família e a bem do planeta, com a missão que ele deverá desenvolver. Então, eu me atrapalho porque, às vezes, eu me penduro em alguém que não consegue dizer não para mim. E aí nós criamos uma relação simbiótica muito ruim. Então, auto-amor gera autodependência. Mas também auto-amor não é mágico, né? Ninguém se auto-ama assim, bem, agora eu vou me amar. É um processo silencioso que envolve reflexão, que envolve autodescobrimento, que envolve parto, portanto envolve dor, não dor doída, mas dor de nascimento. E esse processo de autodescoberta vai me dando qualificação interior, vai me dando saborização, vai me dando gosto. E quando eu me percebo, eu estou me amando e sou capaz até de me beijar mesmo, mas com uma outra densidade. A Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, que é a psicografia do Divaldo, ela fala que a paz no mundo depende da educação na infância. Nós podemos esperar tempos mais pacíficos? Naturalmente. A guerra, a violência, a crueldade, ela nos impulsiona para buscarmos alternativas de paz. E a educação é a grande via através da qual as várias instituições devem influenciar o despertamento da paz que jaz dentro de nós mesmos. A paz, ela é um contingente, uma necessidade, uma emergência que vai se fazendo inevitavelmente obrigatória. Obrigatória no sentido, ou a gente vai para a paz ou a gente se autoextermina. Raça humana, ameaçando o planeta. Então, a necessidade de ter paz, a princípio, ela vai surgindo pela própria contraposição à violência. Mas a paz é muito mais do que não guerra. A paz é o estado de harmonia interior. É o estado de você estar bem com você. E ela resulta de uma atitude de alguém que conseguiu centralizar-se na amorosidade e que se mantém seguro, e que se mantém pacífico. Isto é a paz. Não é uma paz que se contrapõe a uma ameaça, simplesmente. A paz, ela surge como um processo evolutivo de crescimento e de dar mais qualidade para a vida pessoal, interpessoal, grupal e planetária. Alberto, nós agradecemos muito a sua presença e gostaria que você fizesse suas considerações finais. Gostaria de desejar a você, ao telespectador, que colocasse um pouco mais de esperança na sua vida e na vida dos outros, assumindo um compromisso com você, optando pela amorosidade. Coloque um pouco mais de amor no seu dia a dia, faça a sua parte, ocupe o seu lugar no universo e dê a sua pequena, grande contribuição. Porque ainda que o mundo esteja convulsionado de aflição, violência, agressividade e crise, você terá a certeza de que pelo menos aonde você está, há um ponto de paz. Aonde você está, porque você está experimentando o amor. Ame mais um pouco. Muito obrigada. O programa Encontro Fraterno termina aqui junto à parceria da TV ICEB, Tá na Web e Espaço Espírita e agradece a presença de todos vocês. Contamos com todos numa próxima oportunidade.